Bom dia novamente a todos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema da transição cidade-campo. E fiquem à vontade também para a gente ir perguntando. Vamos fazer um bate-papo sobre esse tema. Tá? A gente está trazendo aqui um pouco da experiência do que a gente tem trabalhado lá no extremo sul da Bahia. E nós organizamos esse processo baseado na nossa experiência familiar e também um grupo da nossa igreja também que começou a pedir que a gente também desse um apoio para que eles pudessem também começar a se organizar para fazer essa mudança. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, não é simples você mudar totalmente a vida de quem está na cidade para estar passando para o campo. Muitas vezes as questões econômicas elas não acontecem como a gente no prazo que a gente gostaria disso. Então, assim, a gente tem uma pousada, ela fica na beira da praia, entre Ilhéus e Itacaré. E muitas pessoas disseram para a gente assim, vocês são malucos. Como é que vocês querem desfazer de um negócio como esse? Por que vocês querem sair desse paraíso para mudar para estar numa propriedade rural, para deixar um lugar tão belo como esse? A nossa trajetória familiar ela vem ligada também à área rural. Né? Eu já sou da 4ª geração de cacauicultores, meus bisavós já estavam na agricultura, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, a gente tinha uma vivência rural também. E acabei, por essa paixão pelo campo, fazendo agronomia. Então, a gente trabalhava com a pousada, mas não era a paixão, era o negócio da família. E a gente começou a orar e pedir a Deus que nos mostrasse se, de fato, a gente deveria fazer essa transição, como fazer essa transição, e decidimos que a gente iria encerrar as atividades com a pousada. Só que a gente não conseguia achar um comprador. Durante 5 anos, a gente tem a pousada hoje arrendada, e agora que Deus tem enviado uma pessoa que a gente acredita que agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer essa venda dessa propriedade, para que, de fato, a gente consiga executar o nosso plano de estar com a família morando no campo. Mas a gente não ficou parado. Enquanto a gente estava nesse sonho, a gente estava trabalhando no processo de transição. Porque não é só a mudança do negócio familiar, mas é a mudança de várias coisas que você está acostumado a estar lidando, a estar trabalhando, a estar mudando do comportamento também da família. Então, a gente organizou esse processo aqui, que a gente chama dos 5 aspectos da transição cidade-campo, e muitas famílias têm dificuldade de dizer assim, eu vou mudar para a propriedade rural, eu vou sozinho? Como é que vai ser esse processo no campo? Não conheço ninguém, vou para uma região onde eu não conheço as coisas, como que eu escolho uma propriedade, como que eu entendo um pouco da documentação desse processo. E aí, ao longo dos últimos 20 anos, o trabalho que a gente veio desenvolvendo nos deu vamos dizer assim, um orientador para que a gente pudesse montar essa estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui, mas também fiquem à vontade se vocês quiserem, em algum momento que estiver passando já aqui, fazer alguma pergunta, tá bom? Então, a gente estruturou, o primeiro aspecto são, que estrutura você vai para o campo? Você vai com a estrutura coletiva? Você vai com a estrutura individual? Vou a uma propriedade rural só para a minha família, ou eu vou para uma ecovila, para uma agrovila, vou montar um processo em que vou ter outras famílias para que eu me sinta tão sozinho no campo? E algumas famílias que a gente conversou, que a gente foi discutindo todo esse processo, muitas já tinham tido a experiência de ter ido para o campo, ter se frustrado no campo e ter retornado. E aí, um dos pontos que mais chamaram a atenção para a gente foi que a maioria delas foram sozinhas. E nesse processo do estar morando na cidade com muitas pessoas, você tem uma vida social, a família tem uma vida social, os filhos também, quando faz essa transição, muitas vezes sente essa solidão. Então, como lidar com isso? Então, um dos aspectos é, de que forma que eu vou? Eu vou com um grupo, eu vou sozinho, vou 2 ou 3 famílias, que muitas vezes é um formato mais fácil de a gente estar trabalhando, porque quanto mais pessoas, mais complexo fica lidar com o processo como um todo, mas, ao mesmo tempo, você não se sentir sozinho é um dos fatos que fazem com que esse processo continue. Então, assim, que estrutura vai ser essa e quais são as diferenças dessas estruturas? Existem estruturas hoje das agrovilas que são muito utilizadas como um processo de assentamento rural da reforma agrária. Existem as ecovilas, foi um movimento que começou aí na década de 80, e que eles não tinham uma motivação
muito determinada de forma espiritual. Eles tinham uma motivação coletiva. Aquele grupo tinha um propósito comum, eles se juntavam e montavam aquela ecovila. E existem várias ecovilas no mundo inteiro. E, então, tem ecovilas que têm propósitos muito interessantes, mas aquelas ecovilas que têm um propósito espiritual, eles falam até que tem uma cola diferente, né? Tem uma liga diferente que faz com que aquele processo ele seja mais estável e ele seja mais de longo prazo. Mas a maioria das ecovilas no Brasil, elas se desenvolveram por um período, depois elas entraram em declínio pelos conflitos e não saber lidar com os conflitos que esse grupo acabava gerando, porque não é fácil gerenciar um grupo. Então, é um processo delicado e que precisa se preparar para conseguir fazer quando se propõe a fazer no formato como de ecovila. Então, assim, quais são as diferenças básicas que a gente traz aqui de uma agrovila para uma ecovila? Então, a agrovila é uma habitação que está muito ligada a... Você tem a sua área produtiva individual, mas você tem as áreas coletivas em que você vai fazer beneficiamento, que você vai ter o armazenamento, que você vai conseguir ter uma associação que vai estar buscando aquele bem comum da comercialização daquele que vocês definiram como atividade principal comercial. Então, os assentamentos eles têm um formato de agrovila, e existem outros formatos de agrovila que têm dado também resultados importantes, resultados, de certo ponto, positivos. Mas nem sempre essas agrovilas elas estão ligadas aí a alguma questão mais espiritual. A ecovila ela já tem um aspecto mais ligado à espiritualidade. Não necessariamente uma espiritualidade como nós acreditamos, mas tem uma espiritualidade envolvida no processo. E eles têm muito a questão da sustentabilidade. Então, eles se preocupam muito em ter as habitações sustentáveis, se preocupam muito com o processo do resíduo, como que esse resíduo é lidado dentro daquela propriedade, dentro daquela unidade que está sendo trabalhada ali. E não é só compostagem. Compostagem faz parte do processo, mas existem outros processos mais completos e mais complexos também dentro dessa estrutura. E elas estão aí num formato em que a gente precisa avaliar se, de fato, é um formato que é interessante para os grupos ou não. Esse grupo agora que a gente está assessorando lá no extremo sul da Bahia, eles estão partindo para um formato de agrovila. Na agrovila, cada um tem sua parte produtiva individual. Então, está demarcado ali que é aquele espaço que é seu. Se você quiser vender, você pode vender. Tem as regras do grupo, mas é possível você estar vendendo, porque tem o seu espaço delimitado. Quando você está indo para as ecovilas, a maioria das ecovilas, as áreas são comuns. Então, não tem lá delimitado qual é a sua área, de fato, produtiva. E isso tem gerado, na maioria das vezes, mais conflitos. Porque diz assim, eu estou trabalhando, mas fulano não está trabalhando como eu estou trabalhando. Ele não está dando os mesmos dias que eu estou investindo aqui, e muitas vezes isso já começa a gerar conflito. Então, na agrovila, você tem esse espaço bem delimitado de qual é a sua parte produtiva, e tem as estruturas coletivas também no processo. Condomínio rural e a propriedade individual já é bem individual mesmo. Então, você está no condomínio, muitas vezes o condomínio nem tem essa unidade, essa área de beneficiamento, a área coletiva para fazer o processamento da sua produção. E a propriedade individual é aquela área que você comprou com sua família e não tem uma vinculação direta com outra família ou com outro grupo. O que é que a gente tem visto? Muitos estados, e eu vou trazer o exemplo aqui da Bahia, porque é a nossa realidade, eles têm beneficiado com projetos produtivos grupos que estão organizados, grupos formais. Você tem um grupo informal e você tem um grupo formal. O formal ele tem lá um CNPJ, é uma associação constituída, mas essa associação ela não necessariamente ela precisa passar por um processo de estruturação coletiva. O que é isso? Eu posso ter a minha propriedade individual, o meu colega tem uma propriedade individual, o outro ter, e esse grupo se junta e forma essa associação. Lá chama de Bahia Produtiva. O Bahia Produtiva ele está trazendo hoje benefícios de investimentos, a depender de como o grupo está organizado e o que ele está solicitando, recursos realmente acima de até de R$1 milhão para fazer uma estrutura de beneficiamento e apoiar também no processo de comercialização. Então, esse grupo que a gente está lá apoiando agora, eles estão formalizando uma associação,
Vão comprar uma área no formato de agrovila, cada um vai ter o seu pedaço específico, né, bem delimitado, e eles vão buscar o apoio para a comercialização e para o beneficiamento da produção coletiva. Então, eles estão escolhendo, né, quais são as culturas em que cada um vai estar plantando na sua área, para que o beneficiamento seja junto e para que a comercialização possa estar acontecendo junto. Tá? Então, é esse o formato que está sendo desenhado lá. O segundo aspecto é, como é que eu vou escolher uma propriedade? Se eu vou com um grupo, eu tenho características específicas. Quando a gente está indo para o campo e que a gente tem condição de estar fazendo completamente essa transição, é possível fazer assim, mas nem todos conseguem fazer dessa forma. A gente tem que ir para o campo com uma proposta de qualidade de vida, não para o campo com a proposta de trazer o modelo da cidade para o campo. Mas, muitas vezes, quando você está no processo produtivo, a gente tem que pensar no alimento e na soberania alimentar da família, é o primeiro aspecto. Depois que você tem isso, muitas vezes você precisa de alguma renda. E não necessariamente você tem outras fontes de renda, que seja uma aposentadoria, que seja uma outra forma de você estar recebendo alguma coisa, que você possa comprar algo. Você precisa ter, até para, muitas vezes, implementar essa propriedade, você precisa de ter algumas rendas. Ter algum recurso para fazer com que aquilo funcionar. Comprar uma propriedade, eu sempre falo para as pessoas, não invista 100% do seu recurso na compra da propriedade, porque ela precisa de infraestrutura, ela precisa se viabilizar. Mesmo que eu não produza nada para comercializar, eu preciso ter infraestruturas necessárias para que a gente consiga morar ali e ter qualidade de vida. E, para isso, é necessário que você tenha investimento. Então, normalmente, a gente tem orientado as pessoas a investir entre 40% e 50% do seu capital na aquisição da propriedade. E, no restante, é na implementação dela, para fazer com que ela seja produtiva, para que ela seja confortável também. Então, um sistema de placa solar é necessário você ter na propriedade. Eu estou pensando em sustentabilidade e eu estou pensando em sair do sistema. Então, para que eu saia do sistema e que eu não fique dependente, né, das concessionárias, de ter uma conta, de ter meu CPF vinculado ao que está acontecendo hoje na cidade, eu vou precisar colocar infraestruturas necessárias para isso. Então, a compra da propriedade é um ponto importante para que também não haja dor de cabeça nesse processo, porque muitas propriedades hoje não têm documentação, e a situação fundiária no Brasil é bem complexa. E nós já tivemos alunos que eles foram comprar a propriedade e quase foram enganados por agrimensores com relação à medição de propriedade. Porque, às vezes, são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. Então, uma das nossas alunas, ela chegou a ter um possível prejuízo de quase R$20 mil, por conta de que o agrimensor estava dizendo a ela que o alqueire goiano tinha tantos hectares e não era aquilo. Então, esse processo a gente está trazendo para poder provocar discussão. São todos que vão fazer a migração para só produzir alimento? Não. Alguns vão, mas nem todos vão. Então, a gente tem apresentado processos e propostas em que as pessoas consigam fazer essa migração com tranquilidade, tanto para quem já pode fazer isso, como para quem também não pode, que vai precisar também vender o seu excedente. Não é o foco comercial principal, mas eu tenho possibilidades também de, mesmo morando na propriedade, tendo a minha alimentação garantida, eu conseguir também fazer alguma geração de renda, se eu tiver com um grupo organizado e se eu tiver com um planejamento para colocar um produto no mercado. Muitas vezes esse produto ele não precisa ser grandes quantidades, mas a família está ali e consegue fazer um beneficiamento dele, consegue ter um diferencial naquele produto, seja porque está produzindo ele de forma orgânica, você consegue ter um selo do orgânico. Então, isso vai agregando valor e fazendo com que, mesmo com uma área pequena, você consiga ter aí uma renda que também faça com que a família possa estar mudando de forma completa. Tem pessoas que estão conseguindo os pais irem para o campo, os filhos não estão. Por quê? Porque está faltando também entender que é possível gerar essa renda para a família como um todo. Então, a gente tem apresentado as oportunidades que o campo também traz do ponto de vista de comercialização e de negócio. Hoje, o campo ele é mais atrativo para você gerar negócio do que até a cidade para muitos jovens. Então, a gente tem mostrado isso também. Qual seria, não sei, quem já está no sítio, né, qual seria o melhor formato para evitar esses problemas? Porque, de repente, seria melhor, então, você vender uma parte da sua propriedade para outra família, para estar ali mais junto, ou simplesmente, de repente, a pessoa não tem dinheiro para comprar a terra, simplesmente você cede um pedaço de terra para eles. A gente está nessa dúvida agora.
Como é seu nome? Eduardo. Eduardo, muito interessante sua pergunta. Tem muitas pessoas hoje que estão conseguindo fazer essa mobilização e comprar a área. Tem outras que não conseguem. Então, quando a gente começou esse movimento da transição cidade-campo, várias pessoas entraram em contato com a gente e diziam, olha, eu tenho interesse em fazer uma parceria. Eu tenho interesse de encontrar alguém que possa ser meu parceiro, porque eu tenho uma área. Mas eu estou precisando de mão de obra, estou precisando de pessoas que tenham o mesmo propósito e que queiram ser parceiros desse processo. Então, existem pessoas interessadas em ser parceiros que não têm condição de comprar a terra. O que é que a gente vem orientando? Deixem as regras muito claras. Então, ou fazer um contrato de comodato, em que você tem ali a área que ele vai estar trabalhando e tem a regra do que é que está acordado entre as partes, seja está fazendo um contrato de parceria. A diferença entre eles, a parceria, normalmente você tem, na nossa região do cacau, o parceiro, meeiro, ele fica com 50% da produção. E aí você tem lá como é que vai ficar a parte de manejo da área, quais são os tratos culturais que vão ser feitos, como é que vai funcionar, se vai ter alguma adubação, se não vai, se vai replantar muda, não vai. Tudo isso está dentro desse documento que é feito de parceria. O comodato, normalmente, é uma parceria diferente. Não é uma parceria que você tem uma pré-determinação do percentual da renda que aquilo vai gerar. Então, tem famílias que estão procurando parceiros para que não fiquem sozinhas na área, para que tenham irmãos, para que tenham pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo propósito. E assim, não estou sozinho e eu tenho uma pessoa, estou beneficiando também uma pessoa que não tem condição de comprar aquela área. Então, nesse caso, o comodato ele é mais indicado, mas também é importante que as regras elas estejam claras. Qual o tempo do comodato? Nós trabalhamos com vários comodatos. Então, os comodatos, às vezes, são de 10 anos, de 20 anos. Mas, para começar a relação, a gente recomenda que seja um comodato por um tempo menor, para que as pessoas se conheçam e verifiquem se, de fato, é aquilo realmente que vai ser bom para ambas as partes, para que eles possam dar continuidade e depois ampliar o prazo desse processo. Tem muita gente que hoje está buscando fazer a transição, mas ela não consegue fazer a transição só para a produção de alimento, só para estar com a sua família e ter a garantia da alimentação ali. Então, isso tem sido, muitas vezes, um limitador para que a pessoa tome a decisão de começar a fazer essa transição. Tem pessoas que já estão com isso no seu coração, que o propósito já está muito claro, que tem essa visão e que é mais fácil migrar. Mas nem todas conseguem fazer dessa forma. Então, é importante que a gente consiga ter orientações para atingir o maior público possível, para quem consegue fazer de uma forma e também para quem busca fazer da outra. Nos critérios para escolher a propriedade rural, a gente definiu 14 critérios. Por que 14? Para que a gente consiga encontrar a propriedade que atenda àquela realidade que vai estar sendo buscado. Eu tenho um propósito mais espiritual, eu não estou preocupado com a produção. Eu posso ir para regiões mais distantes, eu posso estar trabalhando com locais onde a gente tem uma dificuldade maior de acesso, de locomoção. Pessoas que têm pessoas mais idosas na família, que têm uma maior dificuldade e precisam estar mais próximos aí a questão médica, têm procurado áreas intermediárias, mas nunca áreas próximas às áreas urbanas, porque tem a influência não só a influência direta do urbano, mas também é uma área que é uma região mais insegura. No campo a gente está muitas vezes suscetível à questão dos assaltos, aos roubos. Por mais que a gente vá confiando de que Deus está nos segurando e nos assegurando desse processo, acontecem essas questões em alguns lugares. Então, quanto mais distante eu estou de centros urbanos, isso é uma questão que já diminui também esse aspecto. Então, a gente trabalhou esses critérios para escolher aí a propriedade rural, e tem os critérios que a gente chama de critérios bióticos e os critérios abióticos. É importante que a gente olhe aonde é que a propriedade está inserida. Eu estou inserida em uma região que tem preservação ou eu estou inserida numa região em que está sendo muito utilizado pelo agronegócio, pelo químico, pelas pulverizações aéreas? Como é que está o entorno dessa propriedade? Tem áreas conservadas, não tem áreas conservadas? Tudo isso vai influenciar na qualidade do solo, influenciar na qualidade daquela propriedade para a produção do alimento. Então, são critérios que a gente precisa estar olhando e verificando como é que ela está também distribuída na paisagem. Eu posso ter áreas mais declivosas que vão me dificultar a produção.
posso ter áreas mais planas, e áreas mais planas normalmente são áreas mais caras, são áreas mais complicadas de serem trabalhadas, porque é onde está sendo mais utilizado para a agricultura convencional. Aqui tem mais algumas questões que são importantes, e uma das indicações que a gente faz é que tenha muito cuidado com relação a áreas que estão muito baratas. Porque as áreas estão muito baratas, a gente já viu que tem pessoas que se aproveitam da desinformação, as pessoas não estão chegando naquela região, não conhecem direito, e são áreas que estão com demarcação quilombola, são áreas que estão com demarcação de um parque. Então, a pessoa que está ali, ela quer se livrar da área, ela vende barata. Você está chegando, não sabe que ali tem uma delimitação de uma unidade de conservação ou de uma reserva, você compra aquela área e depois você comprou um problema. Então, antes de fazer a compra de uma propriedade, é importante checar, junto ao órgão ambiental do Estado, se aquela propriedade, ou se aquela região tem algum tipo de conflito ou algum tipo de demarcação de unidade de conservação, para que a gente não entre em conflito com comunidade tradicional, com áreas indígenas. Já tiveram alguns irmãos nossos na região de Una que compraram propriedades e os índios invadiram a propriedade, eles tiveram que sair. Então, aquele recurso que foi investido foi perdido, né? Então, eles chegam naqueles locais e eles chegam arrasando com tudo. Então, para que esse tipo de dissabor não aconteça, a gente precisa ter alguns cuidados na escolha de propriedades. Está próximo da unidade de conservação, quando eu sei exatamente aonde ela está delimitada, eu ser vizinho dela é bem positivo. Mas eu preciso realmente saber se eu estou dentro ou se eu estou fora dessa poligonal aí de uma unidade de conservação. Essa daqui foi uma propriedade que a gente adquiriu, vou mostrar para vocês aqui um pouco, em que ela tem 3 características. Ela tem a região mais alta, que é a região de mata, ela tem a área do meio ali, que tem uma parte de pasto, de planície, e ela tem uma parte de colina. Então, essa propriedade, a gente utilizou esses critérios, a gente utilizou esse processo para estar adquirindo. Ela fica na região de Itabuna, e ela é uma propriedade tradicionalmente produtora de cacau. E a gente agora está no processo de migração dela para que ela seja uma propriedade mista e que ela tenha a produção de alimentos para a nossa família. Então, já tem vários pomares, já tem várias implantações de agroflorestas lá, mas a produção dela são 40 hectares de produção de cacau. Então, esse foi um dos critérios que a gente utilizou para que a gente tenha uma região mais mista de trabalho e uma região que a gente tenha também, de certa forma, tranquilidade. A gente vem trabalhando com o sistema sintrópico. Eu não comentei com vocês no início, mas a gente tem uma empresa de prestação de serviço de assistência técnica, que é a Polímata, e a gente presta serviço para as empresas de celulose. Então, trabalhamos inicialmente para a Fibria, agora para a Suzano e para a Veracel, e a gente implanta no campo, aí com várias comunidades rurais, esse trabalho. Aqui é na comunidade de Ibirapuã, né, no município aí de Ibirapuã, no extremo sul da Bahia. Esse aqui foi um dos trabalhos que a gente fez aqui também em Teixeira de Freitas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no depoimento dos agricultores, tem um vídeo no YouTube de 5 minutos que conta essa história, em que carvoeiros, eles não eram nem agricultores antes, eles eram carvoeiros e se transformaram em agrofloresteiros. E esse trabalho foi também junto com o trabalho do Henrique. A gente levou nossa equipe para formar lá com o Henrique, depois levamos agricultores e voltamos e começamos o processo de implantação dessas unidades. Então, aqui foi um mutirão e a gente trabalhou com 62 agricultores fazendo a implantação aí dessa área de um dos agricultores. Aqui a gente também faz as linhas, né, com onde cada planta ela entra especificamente, por conta dos extratos, por conta do arranjo que foi feito, e aí para poder facilitar a implantação do mutirão. Com relação à documentação da propriedade, é muito importante que a gente analise a certidão de inteiro teor. Verificar o que de fato aquela propriedade tem. Muitas vezes a propriedade tem uma área grande, mas ela já foi dividida e já foi vendida alguns pedaços, né? Então, algumas partes já foram vendidas dela. E a certidão de inteiro teor vai lhe dizer exatamente quantos hectares hoje aquela propriedade tem. Tanto que ela tem uma validade muito curta, no máximo 60 dias você consegue. Tem cartório que dá 30, tem cartório que dá 90 dias, mas em média são 60 dias para você saber exatamente quantos hectares tem aquela propriedade. Tem os números aí que são importantes, que é o número do NIF, que é na Receita Federal, onde é que está cadastrada essa propriedade para poder fazer o ITR, e o número também do CCIR, que são documentos importantes de estarem sendo atualizados. E é importante analisar que tipo de escritura você tem.
Porque tem pessoas que estão vendendo e, na hora da compra, pessoas que não estão acostumadas com compra de imóveis, compram e acham que aquela propriedade vai poder subsidiar até um financiamento futuro. E não pode. Então, tem que analisar realmente que tipo de documento está sendo esse que aquela propriedade tem. E o documento vai também indicar o valor daquela propriedade. A depender do documento, ela tem um valor mais baixo, a depender do documento, ela tem um valor mais alto. Se ela tem a titularidade, ela é mais alta. Se é um documento de posse, se é um compromisso de compra e venda, então isso vai também influenciar no preço final dessa propriedade. E analisar se é uma propriedade passível ou não de registro. Tá? Esse é um outro ponto importante, porque já existiram pessoas que venderam propriedade para várias pessoas, mas só é dono quem registra. E tem que ver se aquele documento é registrável ou não. Então, são pontos aí também importantes de estarem sendo acompanhados num processo de compra. Aqui eu trago um mapa de uma propriedade analisando o processo de legislação ambiental. Então, a parte verde ali é a área da reserva legal. E aí a gente tem que analisar, em cada bioma que está colocado, qual o percentual de reserva legal, qual as áreas de preservação permanente, se você tem ou não nascente, para também estar cumprindo aí essa parte da legislação. Temos aqui uma outra imagem dela mostrando essa parte, mas em amarelado é toda a área de cacau, e a parte verde ali é a área da reserva legal. Memorial descritivo. É importante ter o memorial descritivo, que é dizendo exatamente onde é a poligonal da propriedade. Aonde é que estão os marcos da propriedade. Que, às vezes, tem muita briga de vizinho, exatamente porque um foi lá e trocou o marco da propriedade com o outro. Então, é importante você ter o memorial, que o memorial tem um ponto de GPS, que, mesmo se alguém tire aquele marco, você tem como voltar o marco para a posição original. E uma outra coisa que a gente fez em uma das fazendas nossas foi colocar a seringueira. A gente pegou todo o poligonal da propriedade e plantou de seringueira. Então, você não tem como tirar o marco. A seringueira, hoje, você percorre, você sabe exatamente onde é o marco da propriedade. Pode usar outras espécies, mas você tem uma espécie bandeira que você tem na propriedade inteira, você tem a segurança aí da sua poligonal também. Aqui é o ITR, o documento que é necessário fazer a cada ano, regularizando a propriedade. Análise de solo. A gente trabalha muito com esse processo de verificar como é que está a saúde do solo. O solo tem que estar vivo. Eu preciso estar fazendo análise de solo o tempo todo? Não. Mas é importante eu saber como ele está, para que o processo que eu vou iniciar de melhoria desse solo, eu saiba qual caminho seguir. Então, o solo tem pH ácido, como é que eu vou lidar com isso? Vou trabalhar com a calagem? Não. Vou trabalhar com adubação convencional? Também não. Mas como que eu posso direcionar o meu manejo para que eu melhore o solo de acordo com a realidade que esse solo está hoje? Aqui a gente fez uma tabelinha em que a gente mostra por quadra como é que está a realidade dos nutrientes. E, a partir daí, a gente calibra os biofertilizantes ou a manipoeira. Eu vou falar um pouco sobre a manipoeira na parte da mandioca, que é a água da prensagem da massa da mandioca, para calibrar aí vários programas de nutrição de solo e planta, sem a gente precisar ficar dependendo dos insumos externos. Tá? Então, a gente falou aqui um pouco da questão da documentação da propriedade, eu vou adiantar essa parte. No terceiro aspecto, a gente traz a questão da agricultura familiar. Quando eu estou no campo, eu posso ser enquadrado ou não como agricultor familiar. Isso vai depender de como que eu tenho, dependendo da área que eu tenho lá, tem uma legislação específica que diz isso. Então, fala lá, se eu pratico as atividades no meio rural, eu possuo até 4 módulos fiscais. E esse módulo fiscal ele varia de acordo com o município. Então, eu tenho que ver naquele município qual é o tamanho desse módulo fiscal. Em alguns lugares é 5 hectares, em outros é 25, em outros chegam a 100. Então, vai depender da região geográfica onde eu estou para saber quantos hectares ali está nesse enquadramento. E se a principal mão de obra é a mão de obra da família. Eu posso até contratar, eventualmente, alguma pessoa, mas a principal mão de obra, mais de 60% a 70%, tem que ser mão de obra familiar. Quem me dá hoje a certidão de agricultor familiar? Tem a DAP, que é a Declaração de Aptidão à Pronaf, que está mudando agora para a CAF. Está no processo de implementação dessa transição dessa DAP para a CAF. E é importante para que você possa estar acessando políticas públicas. Então, quem quer fazer o trabalho como agricultor familiar, ele tem alguns incentivos, se ele tiver com esse documento também.
Tá? Então, pode acessar a Pronaf, né? E também tem a questão do CA, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório que a gente tenha aí na nossa propriedade. O quarto aspecto vem a geração de renda. E essa geração de renda, a gente muitas vezes fala, geração de renda monetária, eu tenho que vender para ganhar dinheiro. Não, não necessariamente. Eu posso, muitas vezes, quando eu deixo de gastar, eu estou ganhando dinheiro, eu estou gerando renda também. E como que a gente pode fazer isso? Aí vai depender do tipo de negócio e de como você quer trabalhar. Eu vou produzir o alimento para a minha família e pronto, essa é uma minha estratégia. Ou eu posso produzir, além do alimento para a minha família, produzir matéria-prima para vender para alguém que tem processadora, ou eu posso ter uma beneficiadora, começar a beneficiar os produtos na propriedade para estar agregando valor. Então, vai depender da estratégia aí de cada família. Então, tem aqui as definições de geração de renda, né, da função social da terra. Eu trouxe alguns exemplos aqui de agricultura, né, bem dentro da realidade do que a gente trabalha, que é mandioca e cacau. Eu posso ter mandioca só para matéria-prima, mas eu posso estar trabalhando a produção de farinha, de ração, de parte aérea, de vários tipos de derivados de mandioca, produção de álcool, dá para fazer muita coisa com a mandioca. O cacau, você pode tanto também trabalhar o cacau só para a venda da semente, de forma convencional, mas também pode trabalhar o cacau como alimento. Tem até o carpaccio de cacau, que o pessoal tem hoje trabalhado na alimentação funcional, que é muito interessante. O nibs de cacau também, ele está sendo trabalhado também como alimento, e dá para fazer, né, a extração da polpa, do mel do cacau, dá para ter vários tipos de processamento aí a partir do cacau. Então, a minha área pode ser pequena, mas eu posso transformar uma arroba de cacau de R$200 em R$3.000, com a mesma quantidade de matéria-prima, a depender de como que eu vou estar trabalhando com esse processamento do cacau. Tem a questão daí das criações, e aí uma das importâncias das criações na propriedade é que a gente tem que estar trazendo ela para que ela seja um produtor de insumo para a propriedade. Eu não preciso estar me alimentando do animal, né? Minha alimentação é vegetariana, mas eu posso estar tendo o animal como produtor de insumo, tá? Que ele seja ali o produtor, né, e fomentando todo esse processo. Eu vou adiantar aqui que o tempo já está acabando, mas a gente tem aqui a produção da matéria-prima. O alimento convencional, ele está envenenado, na maioria das vezes. A gente tem esse vídeo aqui sobre o veneno, está na mesa. E aí, aqui também foi um trabalho que a gente trouxe aí com a agroecologia, apresentamos no Congresso Brasileiro de Agroecologia, mostrando que tem possibilidade de a gente estar produzindo esse alimento sem estar com ele diretamente contaminado. Como é que eu faço isso? Não vou trabalhar com insumo sintético e não vou estar trabalhando aí com os insumos convencionais. Para isso, eu preciso produzir na minha propriedade esses insumos, porque é necessário que eles estejam participando do processo produtivo. Quando eu estou com agricultura sintrópica, né, a gente tem trabalhado muito com essa metodologia do Henrique também, eu estou produzindo dentro do próprio sistema. Mas, muitas vezes, para que o sistema seja iniciado, é necessário que eu faça esse input inicial. E a gente trabalha muito com sementes, com mudas, a implantação de várias agroflorestas. Eu vou passar algumas fotos aqui rápido para vocês, para que a gente tenha esse equilíbrio no sistema. A gente precisa ter um sistema equilibrado para que a gente tenha um fruto, para que a gente tenha um alimento que ele esteja sadio, para a gente conseguir colocar aí, de fato, com qualidade na mesa da nossa família. E, para poder fechar, deixa eu adiantar essa parte aqui também, a gente não vai dar tempo de passar ela aqui toda. Deixa eu chegar aqui no quinto elemento nosso, que é a questão do mercado. E aí o mercado a gente vai explorar um pouquinho mais no domingo para quem quiser ter interesse no processo de comercialização. É para todo mundo? Não, é para quem quer. E a gente tem processos interessantes e um deles é a gente intercambiar entre a gente. Tem produtos que são produzidos por pessoas que estão mais na região sul, tem outros por pessoas que estão na região do centro e tem outros que estão mais no nordeste. E a gente, muitas vezes, compra de um outro produtor que não está numa rede, e uma das questões que a gente pode discutir aqui é de formar uma rede de troca de produtos, uma rede de comercialização de produtos entre nós, os próprios agricultores adventistas, porque a gente tem potencial para isso, e existem pessoas que já estão fazendo isso, que não tem nada a ver com a Igreja Adventista, mostrando para a gente que é possível estar fazendo essas trocas, esse processo. O caminhão sobe cheio, o caminhão desce cheio, e esse grupo que está na rede está sendo beneficiado.
Esse material a gente tem também uma formação online, em que a gente tem trabalhado com esses grupos, né, que têm interesses de estar sendo assessorados. E aí a gente tem esse material gravado em 10 módulos, onde a gente detalha esse processo um pouco mais para quem quisesse fazer esse aprofundamento. Bom, o primeiro deles é conseguir, muitas vezes, vender o que você tem na cidade, né? Desmobilizar o que você tem na cidade e fazer a compra ou encontrar um parceiro para você fazer essa mudança. Esse é o primeiro, e assim, onde a gente tem mais grupos hoje estão nessa fase. A segunda fase é, de fato, conseguir produzir para o alimento da família. Porque quando a gente está no campo, você encontra uma propriedade que já tem uma certa produção, você já tem algo ali. Mas muitas propriedades não têm. Você chega, por exemplo, em propriedade de cacau, aquela que eu mostrei que a gente comprou a minha família há uns 5 anos atrás, você chegava lá, tinha cacau, ponto. Você não tinha uma banana, você não tinha uma fruta, você não tinha nada. Então, como é que você muda para lá, para você se alimentar de lá? Você tem que plantar tudo aquilo. Você não tem. Então, é um processo que você precisa plantar para que você possa estar colhendo daqui a 2, 3 anos, dependendo da cultura que você estava colocando. Botei uma castanha do Pará, 10 anos para poder você ter ela lá. Então, como que você começa a fazer esse processo de transição também? Quem tem capital e pode comprar propriedade ainda estando na cidade e começa a fazer esses plantios, é um formato. Mas nem todos têm essa possibilidade. Então, alguns estão no campo e estão tendo que sair para comprar o alimento ainda, né? Dentro dessa proposta de estar avançando. Eu quero ir para o campo logo. Tomou a decisão de ir, quer ir logo para o campo. Então, vai encontrar algumas dificuldades a depender da propriedade que ele está comprando. E tem grupos que estão se organizando para ir para propriedades em que já querem uma certa infraestrutura. Já quer ter água, né, cada um no seu lote, já quer ter energia, já quer ter um pomar básico lá, para que eles tenham um apoio inicial nessa transição. Então, eles estão já se organizando, fazendo os treinamentos e avançando para começar a implantar antes deles fazerem, de fato, essa transição. Então, esses são os 2 principais. E tem um que é um fator que não tem acontecido, né, na nossa realidade ainda, mas que já aconteceu em outros grupos, que são os conflitos internos. Que aí ou o grupo está muito maduro com relação a isso, quais são as regras e como isso funcionar, ou podem ter realmente algumas regiões que dão bastante dor de cabeça, porque trabalhar em grupo não é fácil. E, às vezes, quando você tem dentro de uma agrovila um processo como esse, você só pode vender baseado naquela regra que foi definido. Aí a pessoa quer se livrar da área logo, quer sair do grupo, aí quer vender para qualquer pessoa. E aí dá conflito. Então, isso dá algumas dor de cabeça. No livro Vida no Campo, na página 11, diz que Deus vai mostrar ponto a ponto a próxima coisa a fazer. Como é que nós podemos aplicar esse conceito dentro do conceito humano de planejamento a longo prazo, várias fases na frente? Primeiro, a gente tem que fazer todo esse processo com muita oração. Tem que pedir, de fato, a Deus a iluminação do que de fazer, porque não é um processo simples, não é um processo fácil. E, por mais que o homem planeje, é Deus que direciona. Você pode, muitas vezes, planejar fazer dessa forma, planejar mudar para determinada região, e aquilo não acontece. E eu posso te falar o seguinte, eu já tive com uma propriedade em que a gente disse, é essa. Vamos comprar essa propriedade. A família inteira tinha decidido que era aquela propriedade. Mas Deus disse, não é essa. E quem não quis vender foi a dona. Mas para a gente era aquilo. E depois a gente entendeu que de fato não era aquela propriedade, porque ela estava muito próxima da cidade. Ela sofreu vários assaltos depois. Então foi livramento de Deus. Então, por mais que o planejamento ele estava colocado, a gente tinha se organizado para fazer isso, Deus disse, não é aqui. E Deus também é um Deus de ordem, né? E Ele planejou no longo prazo como que Ele ia fazer para nos resgatar, né, do pecado que nos acometeu. Então, Ele planeja e Ele direciona os passos. Às vezes a gente acha que é por aqui, Ele diz, não, não é por aqui não, é por cá. Vem cá que o caminho é por aqui. E a gente precisa estar realmente em muita comunhão com Deus, muita oração, para que esses passos possam ser dirigidos e a gente consiga ter, né, esse cuidado de Deus conosco aí na execução das próximas fases. Jayle, eu ouvi falar que existe muita gente que não é cristão, que não é adventista, que está buscando
essa transição? Você que trabalha, fala um pouquinho sobre a sua experiência em ver que às vezes Deus está chamando o povo lá de fora para fazer o plano que Ele queria fazer com o seu povo. Muito, eu diria que mais pessoas fora estão buscando do que na própria igreja, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente fica até se questionando, mas o que está acontecendo? Tem muitas pessoas buscando a transição da cidade para o campo. A nossa região de Serra Grande, ali entre Ilhéus e Itacaré, ela é uma região em que tem muitas pessoas que saíram da cidade, saíram de grandes centros, saíram de São Paulo, que foram morar lá. Uma busca de qualidade de vida, busca de uma vida diferente, de uma vida mais tranquila, que não é essa vida aqui urbana. E eu vou dizer para você, é uma diversidade tremenda. Pouquíssimos são adventistas. Então, a grande maioria hoje que está buscando a transição, infelizmente, não é o nosso povo. Eu tenho até, nesse sentido, uma experiência bem interessante. A gente comprou a propriedade em agosto de 2020, em Angatuba. Tem a cidade de Tatuí, depois tem Itapetininga e a próxima cidade é Angatuba. Compramos o sítio e quando fomos conhecer os vizinhos, eles falaram, nós somos católicos, formamos um grupo ainda está na cidade trabalhando e um grupo está vindo já para o campo para a gente plantar, porque a gente sabe que a perseguição vem, católicos. A perseguição vem, os eleitos serão perseguidos, não poderão comprar nem vender, então a gente quer sair do sistema. Eu achei impressionante. Falei, nossa, é Deus mesmo, né? O anticristo vai perseguir, né? Quer dizer, a gente vê como realmente, né, não é só nós que estamos com essa visão, né, mas outras pessoas de outras religiões também estão vendo essas coisas acontecendo e estão vendo que o fim está chegando perto. Isso tem acontecido muito, né? A gente tem tido vários relatos, várias pessoas que chegam para conversar falando exatamente sobre isso, e de diversas denominações, e alguns que não têm nem denominação. Estão buscando fazer essa transição. Tem uma amiga da minha mãe, em que, durante mais de 20 anos, minha mãe é adventista e ela era batista. E aí ela fala, como é que você guarda o sábado, mas o sábado? Sempre questionou o sábado. Aí, recentemente, a gente foi fazer uma visita a ela falou assim, Marilene, agora eu entendo, né, o que você está falando sobre o sábado. Agora eu entendo. E ela quer fazer a transição. Ela comprou uma propriedade, ela disse, eu quero mudar, eu não quero continuar com essa vida. Hoje eu entendo o que você falava para mim há mais de 20 anos. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então, tem o tempo das pessoas, Deus tem conduzido os seus, né, e cada um vai estar sendo aí direcionado de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, muito obrigado aí a vocês e vamos conversando aí ao longo desse encontro. Obrigada.